Bom dia, gente. Como que vocês estão? Hoje a gente vai para a nossa antepenúltima aula do semestre, né? Temos essa aula e mais duas. Hoje a gente fecha a parte de manutenção. A aula que vem a gente vê um pouquinho da introdução à simulação e aí a gente encerra o semestre na semana seguinte com a revisão para a prova, certo? E infelizmente de maneira online, né? Mas fazer o quê? O mundo parou, mas a gente não. Ainda bem. Então vamos lá. Hoje a gente vai ver as ferramentas de diagnóstico de máquinas, fundamentais para manutenção preditiva. A gente viu até então que existem três tipos básicos de estratégia de manutenção. A primeira é a corretiva, que é produzir até quebrar. A segunda é a preventiva, que temos intervalo de tempo, e nesse determinado intervalo de tempo a gente faz a manutenção. E a preditiva, que é baseada na condição do equipamento. Se o equipamento faz aquele acompanhamento, se o equipamento estiver ok, continua utilizando até apresentar algum defeito, não algum defeito, algum sinal de defeito, e aí sim faz a manutenção. Monitoramento de máquinas. O monitoramento de máquinas tem 6 passos, certo? É um ciclo. No primeiro passo, a gente vai avaliar o equipamento, vai fazer a avaliação do equipamento, se é um equipamento que é muito importante para aquela linha de produção, é um equipamento que pode ser substituído facilmente, ver a importância daquele equipamento, depois define o padrão de monitoramento. Vou monitorar quando? De 1 em 1 semana? Vou monitorar todo dia? Vou monitorar continuamente? Depois determina qual técnica de monitoramento, que é isso que a gente vai estudar, a determinação da técnica de monitoramento. Determinada técnica de monitoramento, a gente vai captar dados, né, desse equipamento. Dessa implementação de coleta de dados, se cria-se um banco de dados da máquina. E é a partir desse banco de dados que se sabe se a máquina está funcionando corretamente ou não. Por quê? Porque eu tenho um banco de dados padronizado quando que a máquina funciona corretamente, certo? Então, ela funciona corretamente quando tem essa determinada frequência, quando tem essa determinada amplitude de vibração, por exemplo. Então, quando se faz uma análise de diagnóstico com uma máquina que mede vibração e está fora daqueles padrões, você já sabe que tem alguma coisa errada e a manutenção deve ser feita, certo? Por isso que é fundamental criar um banco de dados da máquina. E o 6, implementar correções no plano de monitoramento. Então, como vocês fizeram lá o plano de manutenção, existe também o plano de monitoramento, em que, se ocorrer tal coisa, tem que fazer tal coisa. Se ocorrer tal coisa, tem que fazer uma manutenção de algum tipo específico, certo? Existem 2 tipos de monitoramento, permanente e intermitente. O que é o permanente? Permanente, ele é permanente, certo? Monitoramento direto, sempre, contínuo. Quando é que ele é feito? Máquinas críticas que possuem transdutores de vibração permanente e continuamente monitoradas, certo? Então é monitorado 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou sempre que tiver em uso. Equipamentos que podem sofrer mudanças rápidas nas condições de operação, que pode preceder falhas graves. Máquinas que não possuem equipamento reserva, certo? Porque máquinas que não possuem equipamento reserva não dá para esperar ela quebrar. Então, é bom fazer esse monitoramento permanente, porque você está sempre monitorando. Ocorreu alguma coisa fora do padrão, fora da curva, um ponto fora da curva, vamos lá e vamos corrigir, para não perder a máquina. Vantagens: permite reação muito rápida a mudanças abruptas e permite proteger equipamentos de maior valor. É a melhor forma de proteção para falhas não previsíveis. Porém, como tudo, temos desvantagens. Custo elevado de equipamento pessoal. Por que custo elevado? Porque tem uma máquina lá monitorando o equipamento a todo momento, certo?
onde os transdutores forem proxímetros, esse tem que ser montado dentro da máquina no estágio de projeto. Assim, modificações em máquinas existentes, algumas vezes são proibitivas, certo? Então, existem sensores transduntores que são colocados na montagem da máquina, então já vem incorporado à máquina, certo? Então, não tem como modificar. E isso, às vezes, causa desvantagem. O tempo de reação deve ser muito rápido, requerendo, para tanto, técnicas simples de monitoramento baseadas no acompanhamento do nível de vibração global e da fase, certo? Como o tempo de reação deve ser muito rápido, você tem que identificar momentaneamente se ocorreu algum nível de vibração fora do padrão, certo? E um monitoramento intermitente é aplicado a processos mais estáveis, onde os períodos de coleta de dados possibilitam identificar mudanças nas características do processo e ativar alarmes de manutenção. É um monitoramento que ele não é feito permanentemente, é feito em alguns intervalos de tempo, certo? Reduz o custo de implementação, equipe pessoal. A desvantagem é não conseguir identificar mudanças rápidas dos parâmetros e falhas não previsíveis. Para esse caso, deve-se utilizar o monitoramento permanente. Então, e como que a gente faz esse monitoramento? A gente viu que o monitoramento de máquinas está lá faz parte lá daquele ciclo de manutenção da máquina. E viu que esse monitoramento pode ser permanente ou intermitente, mas como é que ele é feito? As 5 técnicas principais de monitoramento de máquinas é a partir da análise do lubrificante, análise de vibração, termografia, ultrassom e corrente elétrica, certo? E a gente vai ver um pouquinho de cada. A primeira é a análise do lubrificante. Como o próprio nome já fala, consiste em avaliar o óleo lubrificante que é utilizado na máquina. E avalia ele em busca de quê? Partículas em suspensão ou substâncias contaminantes, certo? E aí a análise desse óleo procura avaliar as condições lubrificantes e identificar a presença de partículas em suspensão nesse lubrificante. Existem 2 técnicas de análise, a ferrografia e a espectrografia. A ferrografia é uma técnica microscópica, certo? E aí ela consegue determinar que o vídeo cortou e ele parou de gravar e eu perdi os próximos 30 slides, coisa do tipo. Voltando, regravando com muita paciência. Vamos lá. Existem basicamente 2 tipos de técnica de análise lubrificante, certo? A ferrografia e a espectrografia. A ferrografia é uma investigação microscópica. Então, você pega o lubrificante e faz uma análise microscópica desse lubrificante. Ele consegue determinar o tipo e a localização das falhas, certo? A espectrografia já é uma técnica de análise química, determina a presença de materiais que possam ser usados de abrasão entre os componentes. A diferença básica, passa o slide. A diferença básica entre a ferrografia e a espectrografia é no tamanho da partícula, certo? Enquanto a ferrografia só é possível analisar partículas maiores que 2 micrômetros e vai até 50 micrômetros, a espectrografia ela analisa partículas, consegue identificar partículas menores que 2 micrômetros, certo? Então a ferrografia ela é feita por inspeção, né, do técnico, distingue o tamanho e a forma da partícula, mas possui a restrição a pequenos tamanhos e identificação dos componentes da amostra, ou seja, ela não consegue identificar qual que é o componente daquela amostra. Já a química, ela não distingue o tamanho e forma, mas consegue identificar, além de identificar partículas menores, identifica qual é o componente da amostra. Por quê? Porque a espectrografia, cada elemento químico, ele emite uma cor, certo? Então, é feita essa análise química e a cor que emitir é a cor do elemento que está lá em suspensão, que está lá contaminando o lubrificante.
Pode ser o ferro, o cobre, alumínio ou contaminações externas como silício, certo? A ferrografia baseia-se na análise microscópica visual de partículas extraídas e depositadas em uma lâmina de microscópio chamada ferrograma. Não é a lâmina comum, é a lâmina chamada ferrograma. Examina a forma, cor, detalhes da borda, efeitos de um campo magnético e outros testes como tratamento térmico e adição de reagentes químicos podem identificar o mecanismo de desgaste. Essa tecnologia diferencia o tipo de material contido na amostra e determina o componente de desgaste a partir do qual ele foi gerado, certo? Então aqui a gente tem uma tabela com 3 coisas que poderiam estar acontecendo com o lubrificante, a causa que está gerando esse resultado, certo? E o que se deve fazer. A primeira indicação é espuma, o lubrificante está espumando, o que pode estar acontecendo? Agitação excessiva, passagem sob pressão através de uma restrição. O que é que tem que fazer? Verificar o sistema, certo? Se o lubrificante está criando uma emulsão, pode ser o que? A contaminação por água. Ação sugerida, drenar a água, trocar o óleo. Já se o lubrificante está escurecido, aí não tem nem o que fazer, aí é trocar o óleo, certo? Lubrificante escurecido, não tem outra opção além de trocar o óleo. Por quê? Porque causa o escurecimento do lubrificante. A oxidação do óleo, a temperatura elevada e produtos de combustão em contato com o óleo, certo? E aí a gente vai para a nossa segunda técnica, que é a técnica de análise de vibração. A gente viu nas aulas antes da prova que um corpo é dito estar vibrando quando ele descreve um movimento de oscilação em torno de uma posição de referência, certo? O número de vezes de movimentos completos efetuados em 1 segundo, a gente viu que é chamado de frequência e é representado pela unidade de Hertz. Certo? A análise de vibrações busca por indícios, mudanças de amplitudes e frequências nos sinais coletados, que são indícios de alteração no funcionamento do equipamento. Então, existe um aparelho que faz essa análise de vibração. Este transdutor ele é colocado lá em algumas regiões do equipamento que a gente está fazendo a análise e é verificada essa análise. Se a amplitude ou a frequência variar do que deveria ser, aumentar a amplitude, aumentar a frequência em relação ao padrão, então isso é um indício que há alteração no funcionamento do equipamento, certo? A análise de vibração consiste em identificar frequências específicas no espectro de frequências dos sinais coletados das máquinas de funcionamento, a fim de identificar falhas no sistema, certo? Aqui a gente tem a vibração de sinal do domínio de tempo e sinal do domínio de frequência. Aqui é a amplitude versus tempo, e aqui a amplitude versus frequência. O gráfico que mais facilita a identificação de algum indício de problema é o amplitude versus frequência, certo? Nesse gráfico aqui de amplitude versus tempo, a gente vê que a amplitude ela está mudando um pouquinho, ó, aqui está bem menor que essa, que é um indício de algum problema, só que o que mostra claramente esse gráfico aqui. Olha só esse pico. Do nada tem esse pico, então isso é um indício de algum problema, certo? Vantagens dessa análise de vibração. Os sinais coletados identificam prontamente a mudança das condições dos equipamentos. É capaz de detectar avaria na sua fase inicial, quando ainda não gerou danos graves no equipamento. Pode e deve ser aplicado com a máquina em funcionamento, certo? A máquina tem que estar em funcionamento para aquele equipamento, ele captar, coletar as informações sobre a vibração daquele equipamento em funcionamento. Se ocorrer uma mínima diferença de vibração em relação ao padrão, a gente já pode dizer que talvez tenha um indício de problema naquele equipamento, naquela máquina, certo? Por isso que é capaz de detectar a avaria na sua fase inicial, porque com a pequena avaria já vai causar uma mudança de vibração, certo? Na maioria dos casos, permite identificar o componente que está gerando a vibração. Por quê? Eu pego lá o medidor da vibração, vou colocando em várias partes da máquina, e onde está vibrando mais, obviamente, é onde está a fonte do problema, certo? Permite um monitoramento
intermitente ou permanente. Intermitente é o monitoramento em determinados intervalos de tempo e o permanente é o monitoramento para sempre, como a gente já viu no início da aula, que é do outro vídeo, né? Aí eu pulei alguns equipamentos de coleta de dados e sensores têm tamanho pequeno e facilitam o uso em campo. Entre os modos de falhas que podem ser identificados para análise de vibração estão defeitos de rolamento, desbalanceamento e desalinhamento, que a gente vai ver em Dinâmica de Máquinas 2, se eu for professora de vocês, espero que seja, então avaliem bem. Então, desbalanceamento e desalinhamento a gente vai ver muito em Dinâmica de Máquina 2. Ressonância, erosão localizada, folgas, abrasão, excentricidade e interferência, certo? Isso tudo que são problemas, são defeitos de máquina e isso causa vibrações. Principais técnicas de análise de vibração utilizadas para diagnóstico de máquinas são: aí tá as técnicas de vibrações que são utilizadas para diagnosticar essa máquina, certo? Eu posso usar deslocamento, velocidade e aceleração, fazer uma análise com isso, fazer uma análise do fator de Christa, uma análise do aumento do tempo, uma análise espectral, uma análise de envelope, kurtose, mas a gente não vai entrar em... A outra técnica de diagnóstico de máquinas é a termografia. A termografia é minha queridinha, minha dissertação de mestrado foi utilizando ela. A termografia a temperatura é um dos parâmetros de mais fácil compreensão e acompanhamento, e sua variação permite constatar uma alteração da condição de equipamentos, componentes do próprio processo, certo? A termografia é feita por uma câmera termográfica. O que é uma câmera termográfica? É uma câmera que capta os raios infravermelhos e converte em imagem térmica. Essa imagem térmica normalmente ela é colorida, onde cada cor representa uma temperatura e onde existe uma elevação de temperatura é indício de um problema, certo? A elevação de temperatura nos mancais em máquinas rotativas, por exemplo, pode ser resultado do desgaste ou problemas relacionados com a lubrificação, certo? Então, o aumento da temperatura na máquina é um indício de que há um problema acontecendo, é um indício que precisa de uma manutenção. Assim como no corpo humano. Eu utilizei a termografia não em máquinas, eu utilizei a termografia em corpo humano, certo? Foi para diagnosticar câncer de mama. Depois eu falo mais sobre isso, se alguém se interessar. E aí também era o mesmo esquema, a mesma metodologia do que é usado na máquina. A máquina, se a temperatura ficar um pouco elevada, mais elevada que o padrão, a gente tem um problema. Assim como no corpo humano, se aquele órgão tiver uma região mais elevada, uma região com temperatura mais elevada, é possível que haja algum crescimento de tumor, alguma zona mais vascularizada onde vai nascer um tumor, certo? Só comparando que o corpo humano funciona bem parecido com a máquina. Já para equipamentos estacionários, como os transformadores de potência, a elevação de temperatura pode indicar danos no isolamento, vazamentos do óleo ou queda de refratário. Em outros casos, pode ser um problema simplesmente de mau contato. Passa o slide. A termografia permite acompanhar o acompanhamento da temperatura e a formação de imagens térmicas, como eu falei para vocês, que são chamados de termogramas, que geram diagnóstico precoce de possíveis falhas em componentes mecânicos e elétricos. Por que o diagnóstico precoce? Porque assim que começa a surgir um problema, a temperatura começa a aumentar naquela região, assim como no corpo. Só entrando um pouquinho na minha dissertação, numa região que vai vir a ter o tumor, existe uma maior vascularização, existe uma maior quantidade de veias, e aí existe maior irrigação do sangue e aumenta a temperatura. Então, a termografia, assim como na manutenção preditiva, que consegue diagnosticar precocemente possíveis falhas em componentes mecânicos, também consiste em diagnosticar precocemente uma possível formação de um tumor no corpo humano, certo? Esse é o tipo de inspeção não invasiva, ou seja, é só uma câmera, não precisa desmontar a máquina, não precisa fazer nada, é uma câmera que tira foto ou filma a seu critério. Utilizados por sistema de infravermelho, que ao detectar radiação infravermelha emitida naturalmente pelos corpos, geram imagens térmicas que proporcionam informações relativas à condição operacional do equipamento, como medição de temperatura ou padrões diferenciais de distribuição de calor.
Aqui a gente tem um exemplo de uma imagem térmica, certo? É um termograma, e aí, como vocês podem ver, é bem colorida, onde temos uma paleta de cores aqui, com as respectivas temperaturas. Nesse caso, onde está branco, de vermelho para branco, é onde a gente tem a região de maior temperatura. Sim, no padrão desse equipamento aqui. Aqui não deveria estar a 60 graus Celsius, então isso daqui já seria um indício que tem algum componente dele que precisa de manutenção. A termografia, o equipamento deve estar em pleno funcionamento para a realização da inspeção termográfica. Então, assim como a análise de vibração, o equipamento tem que estar funcionando para ver onde está ocorrendo o aquecimento, certo? As medições tornam-se mais efetivas quando ocorrem nos períodos de maior demanda, pois os pontos deficientes se tornam ainda mais evidentes. Isso aqui é uma câmera termográfica, uma das mais moderninhas, né? Que é bem pequenininha, bem compacta. Também já tem no celular, enfim, a marca mais utilizada, né? A FLIR, F-L-I-R. As termografias, elas podem ser ativas e passivas. A ativa é aplicada tensões térmicas, é aplicado um aumento de temperatura naquele equipamento para evidenciar ainda mais onde está o defeito, e a passiva não aplicada tensão térmica. As tensões térmicas são causadas diretamente pelo próprio objeto em operação, certo? A análise termográfica é uma etapa importante da manutenção preditiva, pois ajuda a identificar eventuais problemas que podem gerar mais calor do que o habitual ou necessário no maquinário, por meio do diagnóstico rápido e assertivo. Por conta dessa eficácia, ela permite que a operação reduza os custos com a manutenção corretiva, além de evitar que os maquinários fiquem muito tempo parados para o conserto, comprometendo a produtividade e os ganhos da corporação. A análise termográfica garante que os ajustes sejam realizados de forma planejada, interferindo o mínimo possível na operação. Por quê? Vai interferir o mínimo possível? Porque é só um foto, é só a câmera passando ali. Deixa o processo de produção rolar. Essa manutenção preventiva pode ser aplicada para corrigir, por exemplo, mau contato em alguma fiação, que vai gerar um aquecimento, desgaste de peças, oxidação do componente ou sobrecarga de circuitos. Certo? Então não serve só para máquinas mecânicas, servem também para máquinas elétricas. O termograma também é indicado para detectar problemas recorrentes, entre eles atrito causa aumento de temperatura, tudo a ver, falta de lubrificação causa atrito e atrito causa aumento de temperatura, e problemas de alinhamento entre os eixos dos equipamentos, que é o que a gente vai ver semestre que vem. Vantagens: identificação rápida das falhas que poderiam interromper o funcionamento do maquinário, redução dos custos de manutenção, aumento da vida útil de componentes, equipamentos e instalações, melhora na segurança dos processos, equipamentos, instalações e pessoas, redução do tempo parado de máquinas, menor impacto no meio ambiente, aumento de confiabilidade e melhora da qualidade. Aqui a gente tem um videozinho, eu já testei com a análise de vibração, passar vídeo dentro do vídeo, não ficou legal. Mas, como aqui é só imagem, vamos ver o que vai tornar. Olha, tem uma câmera termográfica e aí aplica diretamente no componente e já vai gerando a imagem termográfica, certo? E aí, obviamente, ele já tem um olho treinado e sabe o que é cada temperatura e o que deveria ser. E aí consegue já identificar quais são os pontos de falha que o meu gato acabou de fechar a janela. Voltando aqui, certo? Ela já consegue identificar. Então, vamos para o próximo. Próxima técnica é a técnica da ultrassom. A ultrassom, vocês já deve ser bem conhecido de vocês, porque a gente é utilizada no corpo humano também, certo? Só que a ultrassom utilizada no corpo humano é um pouco diferente da ultrassom utilizada como diagnóstico de máquina. A ultrassom é uma ferramenta de diagnóstico muito importante que facilita o trabalho dos técnicos em locais com excesso de barulho, ajuda na identificação de vazamentos em tubulações de gases e líquidos e sistemas de ar e vácuo.
verifica condições de operações de vários componentes de máquinas e equipamentos, como rolamentos e engrenagem em geral, e detecta problemas de emissões elétricas. Aqui a gente tem um equipamento de ultrassom, certo? E ao contrário da ultrassom que a gente conhece, né, ultrassom humano, utilizado no corpo humano, aqui é feito com fone de ouvido e não com a imagem. A sua definição parte de um princípio de que o som é um ruído causado pela vibração de moléculas de algum meio, como por exemplo o ar ou metais, sendo que essas vibrações se propagam de forma esférica desde a sua fonte. O ouvido humano, ele consegue ouvir numa frequência de 20 a 20 mil Hz. Abaixo de 20 mil Hz, abaixo de 20 Hz, a gente tem uma frequência infrassônica. E acima de 20 mil, a gente tem uma frequência ultrassônica, certo? Então, em estudos executados por especialistas, chegou à conclusão que vários defeitos e falhas em máquinas e equipamentos começam a se manifestar emitindo frequências ultrassônicas. Nesses casos, os aparelhos de ultrassom captam tais frequências e traduzem essas frequências para um nível mais baixo, ou seja, fica no nível de frequência audível, possibilitando assim que o responsável técnico pela expensão possa escutar normalmente essas falhas, certo? Então, o defeito, o problema, a avaria, ela emite uma frequência ultrassônica. Esse aparelho de ultrassom, ele converte, ele traduz essa frequência ultrassônica para uma frequência na faixa audível ao ser humano, e aí o técnico consegue identificar essas possíveis falhas, certo? Então, os aparelhos de ultrassom têm muitas formas de aplicações na área da manutenção preditiva, como uma das técnicas efetivas para prevenir ocorrências catastróficas de máquinas e equipamentos. É uma das ferramentas fundamentais para contribuir com a redução dos imprevistos de paradas de máquinas e equipamentos e ineficiência de outras partes importantes, como o consumo de energia, de ar comprimido e gases em geral, certo? Aqui tem um videozinho. Aqui é só uma foto e aqui é o videozinho, certo? Aqui é uma foto do aparelho. Este transdutor aqui, ele capta o som, né, o som ultrassônico, e esse equipamento, ele traduz o som ultrassônico para um som, uma frequência em que a gente consiga escutar, e aí passa por esse fone de ouvido e chega ao ouvido do técnico, certo? Obviamente é um ouvido treinado, não é todo mundo, coloquei e aí identifiquei que tem uma falha ou não. Isso vai ter um estudo de como que esse som se emite, né? Como que é esse som. Esse vídeo aqui é bem interessante, mas eu testei, não funciona para vocês. Fica travando. The aim of monitoring maintenance management is to optimize processes, and detect problems. Então, vou dar umas pausas. Aqui a gente tem um equipamento ultrassônico chamado Sonafone, certo? Isso é um vídeo de uma empresa e vamos ver se dá para ver o procedimento. Pelo menos a foto. Não. Ó, daí o equipamento, ó. Sinais ultrassom não são perceptíveis ao ouvido humano e eles podem ser visíveis e audíveis graças ao equipamento. Se coloca o aparelho de ultrassom aqui, o transdutor, e aí passa por esse aparelhinho, e nesse aparelhinho ocorre a tradução da frequência ultrassônica para uma frequência audível ao humano, certo? E aí é escutado neste fone de ouvido. Me peçam esse videozinho, daí eu mando para vocês, é bem interessante. Claro que tem uma propagandazinha por trás, mas o vídeo em si é bem legal. Então vamos para nossa última técnica de diagnóstico de máquinas. É a corrente elétrica.
A técnica diagnóstica se baseia no princípio de que a corrente ela sofre alterações quando aparecem no motor anomalias, como barras quebradas, soldas mal feitas, porosidade, ou falhas de fundição do alumínio, desbalanceamentos mecânicos e magnéticos, entre outros. Então, a corrente ela vai ser coletada um transportador de corrente, vai ser conduzida para um analisador de espectro de frequência, enquanto o motor está em funcionamento. Aí esse analisador coleta a corrente como sinal analógico, converte para digital, aplica sobre uma transformada de Fourier e memoriza as informações que estão contidas nesses dados, certo? Então, é uma parte bem elétrica entre a transformada de Fourier, bem engenharia elétrica. Então, essas informações que foram coletadas, convertidas de analógico para digital, elas podem ser analisadas diretamente no equipamento ou transferidas para um computador através do software de apoio, certo? Então, o equipamento, o próprio operador consegue, e se a gente tiver um equipamento mais moderno, né, consegue analisar no próprio equipamento, ou se não, é passado para o computador e analisado no software. As frequências são comparadas com as frequências características do motor, seja a frequência padrão, e com as medições anteriores, e posteriormente armazenadas em banco de dados, no qual é levantado o histórico do motor, a evolução dos possíveis indícios de falhas, além de tendências do equipamento. Então, é feito essa coleta, e daí compara com a coleta padrão, com o nível de corrente padrão, e se tiver diferente, uma manutenção precisa ser realizada no equipamento, certo? Então é isso, gente. A aula é um pouquinho longa. Me peçam os vídeos que estão nos slides, que eu tentei gravar a tela com o vídeo e não deu certo. E minha terceira tentativa de aula. Deu tudo errado para essa aula, mas saiu. Acho que saiu. Então é isso. Qualquer coisa no WhatsApp. Não tem exercício para essa semana. Semana que vem a gente começa e termina, né? Que é a nossa última aula de conteúdo, a parte de simulação. E aí na outra semana, revisão e finalizamos o nosso semestre, infelizmente de maneira virtual. Mas espero que eu seja professora de vocês semestre que vem. Então, tchau, gente. Até mais.